oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então, um é face do outro, é contra a face do outro. Um é cara coroa do outro. Se vê a miúde, Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito cara de pau da oposição bolsonarista, que é tão maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro, quanto os métodos que tentavam utilizar aqui. Galera, para o mundo que eu quero descer. O senador Randolph teve a ousadia de acusar o bolsonarismo de ser igual ao regime do Maduro. Sim, você ouviu direito. Quem diria que defender nossa pátria e lutar por liberdade seria comparado ao caos e à miséria da Venezuela? Vamos esclarecer uma coisa aqui. Nós lutamos por um Brasil livre, enquanto vocês afundam o país em dívidas e corrupção. Enquanto Maduro destrói a Venezuela, vocês querem transformar o Brasil numa cópia barata. Se existe uma semelhança aqui, é entre o PT e o regime de Maduro, que compartilham a mesma cartilha socialista de opressão e miséria. O bolsonarismo é a resistência contra essa tirania. Acorda, Brasil! Não vamos deixar que deturpem a verdade e nos façam engolir essas mentiras descaradas. Tentam nos fazer de palhaços. Se tem uma coisa que aprendemos com a esquerda, é a manipular narrativas. Mas o povo brasileiro não é bobo e sabe muito bem quem é o verdadeiro inimigo da liberdade. Senador, queria que o senhor falasse também sobre esse tema nacional da questão da Venezuela. O senhor tem uma atuação sobre temas nacionais também. Como que o senhor vê isso, o posicionamento do governo, que fica meio em cima do muro? Algumas declarações num sentido, o PT dá uma declaração, o governo dá outra. A situação é o seguinte, eu vejo como uma hipocrisia e uma demagogia, porque um governo que sempre fala que quer lutar pela democracia, está vendo o ditador fazer o que ele está fazendo. O próprio Estados Unidos agora, não sei se foi ontem à noite, declarou que a vitória foi do Edmundo. Então qual que é o posicionamento desse governo? Porque esse governo apoia, é bem escancarado isso, que ela apoia sim o presidente atual, que é o Maduro. Então a gente precisa parar de ser hipócrita e demagogo. É mais fácil o Lula e os integrantes do PT, que o Lula é o PT é o Lula. É falar assim, não, eu apoio o Maduro, eu tô com ele e pronto, acabou. De ficar com essa demagogia e hipocrisia. É bem claro, para quem que fala que é democrático, apoiar um governo ditador, não está sendo democrático, não está sendo hipócrita e demagogo. Deputado, o senhor é uma figura representativa da direita nacionalmente, um tema nacional aqui. Como que o senhor está enfrentando essa situação, o posicionamento do governo Lula em relação à situação na Venezuela? Nada novo debaixo do sol, né? É o Lula, amante de ditadores, apoiando ditadores. Nós falamos anteriormente que o Brasil viraria uma Venezuela e as pessoas achavam que seriam somente no âmbito econômico, né? Hoje, por exemplo, o dólar chegou a bater 5,82, se eu não me engano. Nós estamos tendo aí uma reforma tributária, né? Que eu não coloquei minha impressão digital como sim naquela reforma, mas votei não naquilo, até mesmo porque tenho certeza que pelas projeções vai aumentar o saneamento básico, conta a água de luz. A tua cervejinha que o Lula prometeu vai ficar mais cara, até a Coca Zero, que eu sei que você toma, também vai ficar mais caro. Ou seja, basicamente, ele é um estelionatário eleitoral. Disse, por exemplo, que não colocaria amigos na Suprema Corte, colocou o seu advogado e o seu amigo, né? Colocou o Dino, ele conhece o Dino desde quando o Dino era magro, poxa, ou seja, há bastante tempo. Então eu acredito que a gente precisa, de fato, compreender e ver a realidade das coisas. E o povo brasileiro está vendo que essa voz pomposa do Lula não engana mais os ouvidos de quem está atento à verdade. Por que o Lula continua apoiando o Maduro, mesmo perdendo o capital político dentro do Brasil? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. Vamos lá. A Rede Globo, a imprensa, já está batendo no Maduro, reconhece o Maduro como sendo um ditador sanguinário e que ele não ganhou as eleições. A própria esquerda, uma boa parte dela já reconhece isso também. O próprio PT, o senador do PT, lá o Randolfo Rodrigues e a Marina Silva, ministra do Lula, boa parte do próprio PT já não consegue mais passar pano e já abandonou o Maduro. E aí fica a pergunta que ninguém conseguia responder até agora. Por que o Lula insiste em apoiar Maduro, mesmo perdendo seu capital político aqui? Quando era o caso do Hamas, a esquerda estava junto com o Lula. Nesse caso, a esquerda já está brava com o Lula, falando, Lula, a imprensa está falando, Lula, por que você ainda está apoiando o cara? Eu vou explicar para vocês. E para você entender por que o Lula continua apoiando o Maduro e vai apoiar até o fim, basta você assistir esse vídeo aqui, depois eu vou te fazer uma explicação rápida. Mas para adiantar, é um caso de sobrevivência para não ser preso. Lula apoia Maduro, porque caso contrário,
Lula poderá ser preso novamente. Assista esse vídeo que você vai entender. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil. Mais uma vez, e preste atenção. Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Quando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann. Y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula e que tiene negócios com Chávez. Então preste atenção. Gleisi Hoffmann que é a presidente do PT, foi a primeira a soltar nota defendendo a Venezuela e alegando que o Maduro era o presidente. A primeira a soltar nota. Lula tá comprando briga com toda a esquerda brasileira, a esquerda, a centro-esquerda, apoiando esse ditador sanguinário. Sabe por quê? Não é um apoio ideológico. Carvajal, que trabalhou lado a lado do Maduro, aqui tem uma imprensa, ó. Detalhes da fala de general sobre Lula revela segredos da esquerda. Possível financiamento internacional a políticos e partidos mostra que movimentos estão dispostos a tudo para conquistar seus objetivos ideológicos. Isso aqui saiu no R7, tá? Na Record. Esse dinheiro vinha do narcotráfico. A Venezuela foi financiada durante muito tempo e é ainda pelo narcotráfico. E uma parte desse dinheiro ia parar, de acordo com o cara que trabalhava, o chefe da inteligência, o general do Maduro, do bolso do Lula, através da Gleisi Hoffmann. Maduro tem provas disso. Maduro tem provas que podem colocar Lula na prisão. Lula é refém dessas provas, dessas evidências, e por isso ele não vai deixar de apoiar o Maduro. Não é uma questão ideológica mais. É uma questão que o Maduro vira para o Lula e fala o seguinte: Lula, se você não me apoiar, amigo, infelizmente eu vou ter que mostrar para o Brasil e para o mundo o dinheiro que você recebeu da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Primeiro que um partido político receber dinheiro de fora já é proibido, já é financiamento internacional, isso já deveria anular o registro desse partido. E o Lula receber dinheiro de uma ditadura ou de narcotráfico já é pior ainda. É Lula de volta na cadeia. Lula, para não ser preso, vai apoiar Maduro até o fim. E a Gleisi Hoffmann também, por estar envolvida, vai apoiar Maduro até o fim. Essa denúncia é do Carvajal. Carvajal tem provas, ele está preso hoje. Agora, o Maduro também, se o Carvajal tem, o Maduro tem essas evidências, tem essas provas que pode colocar Lula na prisão. Então tá claro. Agora sim a gente entende por que Lula vai até o fim para apoiar Maduro. Não é ideológico, é uma questão de sobrevivência. Se Maduro cair, ele leva o Lula junto.